Bem-vindos aos Segredos dos Salmos. Você que já caminha conosco, que busca a verdade onde muitos escondem a luz. E você, que chega agora, talvez cansado das velhas promessas, dos sermões que não tocam a alma, ou das paredes frias de templos que mais parecem prisões para o espírito. Seja qual for o teu caminho, saiba que não estás sozinho nessa busca. Aqui, desvendamos os mistérios de uma fé que liberta, não que prende. Uma fé que se importa com a tua dor mais profunda, com a tua busca incessante por algo real. Quantas vezes a tua oração subiu aos céus e pareceu voltar vazia, sem eco, sem resposta? Quantas vezes buscaram te vender um evangelho que sufoca, que te faz sentir culpado por questionar as manipulações dos homens? Nós estamos aqui para desmascarar o engano, para arrancar os véus da hipocrisia, para te mostrar que o verdadeiro caminho é mais simples, mais profundo, e está ao alcance da tua mão, longe de qualquer líder cego. Esqueça o que te disseram. A verdade que você procura está em um lugar onde a religião não pode alcançar. E essa verdade pode mudar tudo o que você entende sobre o poder do evangelho genuíno. Você aceita o desafio de ver além? Você se lembra daquele medo, aquela angústia silenciosa que te abraçava nas noites frias, ou quando as tempestades da vida batiam na tua porta? Buscava conforto nas palavras, talvez no Salmo 91, recitado com fervor, esperando que a fé cega e a oração automática fossem um escudo mágico. Te ensinaram que bastava repetir, sem sentir, sem entender a profundidade que ali estava. Quantas vezes você se agarrou a essa promessa de proteção, mas ainda assim sentiu o chão sumir sob os teus pés? Te disseram que a segurança vinha de pertencer, de seguir ritos, de se alinhar a líderes que prometiam a chave para o céu, enquanto te aprisionavam na terra. Mas a verdade é que muitos de vocês, mesmo debaixo dessa suposta proteção divina, carregam cicatrizes que a religião institucional não só ignora, mas muitas vezes causa. Você não foi enganado? Não sentiu que a paz que te vendiam era superficial, passageira, e que a verdadeira liberdade estava em outro lugar? Te prenderam em gaiolas douradas, enquanto tua alma clamava por vastidão. Esse é o conflito, o abismo entre o que te prometem e o que realmente entregam. Eles pegaram palavras de vida, palavras de Deus, e as transformaram em um talismã vazio, sem poder real para te proteger das feridas que a vida e, ironicamente, a própria religião te causam. A promessa do Salmo 91 não é para ser um mantra repetitivo, mas uma revelação, uma forma de viver. Mas como acessar essa profundidade quando te ensinaram a navegar apenas na superfície? A tensão aumenta, não é mesmo? Aquele sussurro na tua alma que diz: há mais, muito mais do que me contaram. Você sente essa urgência dentro de ti? Essa voz que te desafia a questionar, a ir além do que te foi imposto? A mini revelação é esta: a proteção não vem de um ritual externo, mas de uma conexão íntima, de um refúgio que se constrói por dentro, no teu coração. Ela não pode ser comprada nem negociada por favores ou submissão cega a homens. Tua fé não é uma moeda de troca. Ela é uma ponte para a verdade. E essa verdade te liberta. Então a pergunta que arde é: onde está teu verdadeiro esconderijo? No grito da alma que o Salmo 91 ecoa, existe um convite para habitar, para morar no mais alto. Isso não é sobre ir a um templo, mas sobre encontrar um lugar dentro de ti onde nenhum inimigo pode tocar. É sobre parar de fugir do que é real e encarar a luz que sempre esteve disponível. Essa é a aplicação direta para a tua vida. Não se trata de uma doutrina complicada, mas de uma rendição a uma verdade simples e visceral. E se eu te dissesse que o maior inimigo da tua fé inabalável não é o mundo lá fora, mas a cegueira que te ensinaram a cultivar? A verdadeira proteção não é a ausência de lutas, mas a presença inabalável de um amor que transcende qualquer medo. O que te disseram sobre proteção divina te deixou mais seguro ou mais confuso? A resposta pode estar na próxima linha, no próximo passo que você se atrever a dar, para desvendar o que realmente significa habitar sob as asas do Altíssimo.
E se essa revelação te mostrar que tudo o que você achava que sabia era apenas a ponta do iceberg? Você já parou para pensar naqueles momentos onde a vida te apertou tanto que a saída parecia não existir? Aqueles dias onde a fé que você dizia ter balançava, não porque você duvidava de Deus, mas porque a religião te ensinou a procurar a resposta no lugar errado, com a pessoa errada. Te fizeram acreditar que o teu acesso ao Pai passava por um intermediário de carne e osso, por rituais vazios que te sugavam a força e a esperança. E o que sobrou? Uma desilusão que muitos de vocês carregam no peito, um deserto na alma, não é verdade? O conflito, meu amigo, é antigo. Desde os tempos em que a lei era feita de homens, não de coração, o povo foi conduzido a caminhos tortuosos. Te venderam uma versão de Deus que exige sacrifícios impossíveis, uma oração mecânica, uma obediência cega. Mas o Messias veio para rasgar esse véu, para derrubar os muros que os guias cegos construíram entre você e o Pai. Eles queriam o controle, a obediência, a tua submissão. E você, na sua inocência, buscou ali a proteção que o Salmo 91 promete, mas encontrou foi mais uma corrente, mais um peso. A tensão cresce quando você começa a perceber que a voz que te chamava para a liberdade era silenciada por vozes humanas, autoritárias, que prometiam salvação em troca de lealdade a elas. Eles usam a Bíblia como um martelo, não como um bálsamo. Dizem que estão te salvando, mas estão te aprisionando em uma teia de regras que não libertam. Essa sensação de engano, de ter sido levado por caminhos que não eram os dele, te consome por dentro. Mas por que a verdade dói tanto antes de libertar? A mini revelação é essa. A voz de Deus não precisa de um templo de pedras, nem de um intermediário humano para te alcançar. Ela fala direto ao teu espírito, ao teu coração. A verdadeira fé inabalável nasce quando você descobre que o caminho é reto e que as palavras do Salmo 91 são um convite a uma intimidade que a religião institucional jamais poderá te oferecer. É um convite a morar, a habitar nele, não a visitar um lugar ou ouvir um homem que se diz ungido, mas que manipula o rebanho. Você já se permitiu ouvir essa voz que não grita, mas sussurra? E a aplicação direta para a tua vida é urgente. Pare de buscar a verdade nos escombros de sistemas que só querem o teu controle. O Senhor não está nas promessas vazias, nem nos palcos iluminados de homens que se glorificam. Ele está no quebrantamento do teu coração, na busca sincera. O Salmo 91 não é sobre uma proteção mágica que te isenta das lutas, mas sobre uma presença que te sustenta no meio da guerra. É sobre uma cobertura que não te esconde do mundo, mas te capacita a atravessá-lo, sem medo. Afinal, por que tantos ainda preferem a sombra da religião, a luz da verdade, quando a escuridão os cega e a luz os liberta? A resposta não é simples, e muitos são enganados sem perceber. E se a maior batalha pela tua alma não for contra um anticristo distante, mas contra a cegueira imposta por aqueles que se dizem de Deus, aqui e agora? O que você fará com essa revelação? O que você está disposto a perder para finalmente ser livre? A gente vê muito por aí, não é? Aquele olhar de cansaço, de quem buscou por anos a fio uma verdade que nunca encontrava nas paredes de templos frios. Ele entrava, ouvia as palavras, participava dos rituais, mas algo dentro dele gritava que aquilo não era o todo. Sentia a pressão de se encaixar, de sorrir quando a alma chorava, de fingir uma fé que, na verdade, estava se esvaindo entre os dedos. Muitos esperavam encontrar ali um refúgio, um porto seguro para suas dores, mas acabavam se deparando com mais cobranças, mais regras e a sensação constante de nunca ser bom o bastante. E o conflito interno é devastador. Ele via os líderes com sua eloquência e promessas, pregando um Deus que parecia distante, exigente, sempre insatisfeito. E a oração, que deveria ser um diálogo íntimo, transformava-se num fardo, numa lista de pedidos e súplicas repetitivas, sem alma, sem paixão. A Bíblia, que deveria ser fonte de vida, era usada para amedrontar, para controlar, para impor uma visão distorcida do amor divino. Essa é a tragédia que muitos enfrentam.
O lugar onde se busca a salvação torna-se a própria prisão. A tensão cresce quando ele começa a questionar. Aquelas vozes dentro da cabeça que sussurravam dúvidas, agora gritavam: será que é isso mesmo? Será que o Pai que Jesus revelou é o mesmo que vejo nessas doutrinas? Ele observava a hipocrisia, os jogos de poder, a falta de compaixão por aqueles que mais precisavam. E a promessa de uma vida abundante, de proteção, parecia um conto distante, enquanto a vida real apertava e as respostas não vinham. Não era mais sobre fé, era sobre um espetáculo, onde ele era apenas mais um na plateia. A mini-revelação surge quando ele percebe que a autoridade de Deus não precisa de holofotes humanos. Não vem de títulos, nem de templos grandiosos. Ela se manifesta na simplicidade, na verdade nua e crua, no amor que não julga, mas acolhe. Ele entende então que a fé inabalável não é construída sobre a palavra de homens, mas sobre a rocha que é Cristo. A verdadeira proteção do Salmo 91 não é um certificado de isenção de problemas, mas a certeza de uma presença que o sustenta, mesmo quando o mundo desaba à sua volta. A aplicação direta disso na vida dele é um despertar doloroso, mas libertador. Ele precisa se despir das vestes da religião vazia, das expectativas de outros, das culpas que não são suas. É uma jornada de volta ao essencial, ao primeiro amor, ao evangelho sem os adereços humanos. E essa busca o leva a se aprofundar na Bíblia de uma nova forma, não para encontrar regras, mas para descobrir a face de um pai que o ama incondicionalmente, longe de qualquer manipulação, de qualquer sombra de um anticristo disfarçado de luz. Mas e se essa libertação, essa busca genuína, o afastar ainda mais daqueles que um dia chamou de irmãos, de família de fé? E se a verdade que ele encontra for tão forte que o coloca em rota de colisão com tudo que lhe foi ensinado? O caminho da verdadeira liberdade espiritual é muitas vezes solitário, mas a recompensa é uma paz que o mundo não pode dar, nem tirar. Ele estaria pronto para pagar esse preço? A resposta que ele procura talvez esteja no próximo passo, na próxima quebra de paradigmas. Você já se perguntou por que, mesmo com a Bíblia na mão e a oração nos lábios, uma sensação de incompletude te persegue? Parece que no meio de tanta promessa, de tanto ensinamento, a paz verdadeira escorrega por entre os dedos. Muitos de vocês foram condicionados a buscar um Deus que exige sacrifício, que pune o questionamento, que te faz sentir pequeno e indigno. E nesse emaranhado de culpa e medo, a voz da verdadeira fé, a fé inabalável que deveria te sustentar, se perde. O conflito é profundo, e ele não está em duvidar da tua palavra, mas em questionar as vozes que a interpretam para o próprio benefício. As mesmas vozes que sutilmente te desviaram do amor incondicional para te prenderem em um ciclo de performance religiosa. Te disseram que a proteção do Salmo 91 viria se você fosse bom o suficiente, se você fizesse a sua parte nos padrões deles, sem jamais te entregar a chave para a verdadeira liberdade. Isso te consome, não é? A sensação de que o jogo está sempre contra você e que a vitória é para poucos. A tensão aumenta quando você percebe que a sua busca por segurança espiritual foi manipulada, desviada para um sistema que se alimenta da tua dependência. Eles prometem soluções rápidas, mas oferecem apenas remendos temporários que mantêm a ferida aberta para que você sempre precise deles. E o pior é que, em nome de um falso temor, te afastam da única fonte de poder real. Você sente essa amargura, essa desconfiança crescendo no peito, questionando o que é realmente de Deus e o que é invenção humana. A mini-revelação que te sacode é que o verdadeiro poder do Salmo 91 não está em um ritual mágico, mas em uma postura de total dependência e confiança em quem te chamou. Não é o que você faz por Deus, mas o que Ele já fez e faz por você. A religião te colocou de joelhos para te dominar, mas a verdade te convida a dobrar os joelhos para te levantar. É um salto de fé, um mergulho em águas profundas que a mente religiosa nunca ousaria explorar.
Não te parece que algo fundamental foi omitido por anos? A aplicação direta para a sua vida é um convite radical. Desconstrua tudo que te aprisiona. A verdadeira proteção divina não é uma bolha que te isola, mas uma armadura que te capacita a viver no mundo sem ser dominado por ele. É hora de buscar a verdade pura, sem as distorções que tentam te prender. O Salmo 91 é um manifesto de liberdade, um escudo contra os enganos, inclusive contra a sombra de um anticristo que se esconde em disfarces espirituais. Você está pronto para abrir mão do conforto da jaula para abraçar a vastidão da liberdade? E se eu te dissesse que a maior batalha da tua vida não é contra demônios ou forças espirituais, mas contra as mentiras que te contaram em nome da fé? O que você tem hoje é uma fé que te aprisiona ou que te liberta? E se a chave para a tua fé inabalável estiver em desaprender o que te foi imposto para redescobrir o que sempre foi teu, na essência da palavra de Deus? Essa busca te levará a lugares que nunca imaginou. Estás pronto para o próximo passo, para a próxima verdade que pode derrubar os ídolos que construíram na tua mente? Você já se viu preso em um labirinto, onde cada caminho prometia a saída, mas no fim, só te levava de volta ao mesmo ponto de partida? É a sensação de quem buscou a fé dentro dos moldes, daqueles caminhos que a religião institucional traçou, mas sentiu que algo essencial estava faltando. Ele, como muitos de vocês, tentou encaixar a vida nos ritos, nas doutrinas fechadas, esperando encontrar a tal fé inabalável que tanto lhe falavam. Mas o vazio persistia, aquela dor sutil no peito que a oração repetitiva não alcançava. O conflito, meu amigo, é quando o que te ensinam colide com o que tua alma grita. Ele se via entre a obediência cega e o desejo profundo de uma conexão real com Deus. Disseram-lhe para não questionar, para apenas aceitar. Mas a verdade é que o Messias nunca pediu submissão à cegueira, mas um despertar. A Bíblia era um livro de regras para muitos, um instrumento de controle, mas para ele, começou a se revelar como um mapa para a liberdade. E essa descoberta o colocava em rota de colisão com tudo que lhe fora imposto. A tensão cresce quando ele começa a enxergar as rachaduras no muro que a religião ergueu. Ele vê que o amor que lhe pregavam vinha com cláusulas, com letras miúdas de condenação e julgamento. Aquela promessa de proteção, de estar debaixo das asas do Altíssimo, era vendida como um privilégio para os certos, para os que se submetiam sem murmurar. Mas será que o evangelho que Jesus viveu e ensinou é tão exclusivo e condicional assim? O que te disseram sobre o Salmo 91 te acalmou ou te deixou com mais medo de errar? A mini-revelação surge quando ele percebe que a verdadeira proteção não é um selo de aprovação humana, mas uma intimidade construída em meio às tuas próprias imperfeições. Ele descobre que o caminho de Deus não é sobre perfeição, mas sobre honestidade de coração. E que o Messias confrontou os líderes religiosos de sua época, chamando-os de guias cegos, porque eles haviam trocado a essência pela aparência, o amor pela lei, a compaixão pela condenação. Isso não te faz sentir uma pontada de reconhecimento? Que a história se repete, mas a verdade persiste? A aplicação direta é urgente. É preciso parar de buscar validação em estruturas que não podem te dar vida. A fé inabalável não se encontra em um púlpito, mas no teu próprio joelho dobrado, num coração contrito. É sobre despir-se das expectativas alheias, dos rótulos que te impuseram, e mergulhar na essência do evangelho que liberta. Ele entende que a verdadeira oração não é um monólogo de pedidos, mas um diálogo honesto, onde você se derrama sem medo de ser julgado, longe do olhar que manipula, da sombra de um anticristo que se insinua na doutrina. Mas e se essa libertação, essa busca sincera te isolar de quem você pensou que estaria ao teu lado? E se a verdade te mostrar que muitos que te guiaram até aqui estavam na verdade te afastando? O caminho da liberdade é muitas vezes solitário, mas a recompensa é uma paz que o mundo não pode dar. Estás pronto para pagar o preço de ser verdadeiramente livre? De ter a tua fé ancorada no inabalável, e não no que te dizem que é inabalável? Você já se viu procurando refúgio, um lugar seguro,
e encontrou apenas paredes que, em vez de proteger, te sufocavam? Te disseram para construir tua casa sobre a rocha, mas muitas vezes te mostraram uma rocha de promessas vazias, feita de rituais e sacrifícios que só te deixavam mais cansado, e a oração, que deveria ser teu bálsamo, tornou-se um dever pesado, um eco sem vida, como se o céu estivesse surdo ao teu clamor. Você se lembra da sensação de estar ali, dentro de um lugar que chamavam de sagrado, mas sentindo-se mais sozinho do que nunca? O conflito é gritante. A diferença entre a segurança que é anunciada e a paz que realmente alcança a tua alma. Muitos de vocês foram guiados por aqueles que, com palavras bonitas e uma suposta autoridade divina, desviaram teu olhar do único refúgio verdadeiro. Eles prometeram o Salmo 91 como um passe VIP para a imunidade aos problemas, um talismã mágico, mas te amarraram a uma dependência que não te libertava. Não foi como se roubassem tua própria fé, transformando-a em uma mercadoria, um produto a ser consumido e controlado? A tensão aumenta quando você começa a sentir que o próprio sistema que prometia te defender te expôs. Expôs tuas fraquezas, tuas dúvidas, teus medos, para então te vender a solução que te manteria atrelado a eles. Te fizeram acreditar que o teu acesso a Deus dependia da aprovação deles, da tua contribuição financeira, da tua presença constante em seus eventos, e cada vez que a vida batia duro e a promessa de proteção falhava, te faziam sentir que a culpa era tua, por não ter tido fé suficiente. Essa culpa te consome por dentro, não é? Um fardo pesado demais para carregar sozinho. A mini-revelação que te atinge como um raio é esta: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, nem sua proteção é condicionada por rituais vazios. Ele habita no coração sincero, no quebrantamento, na busca genuína. A verdadeira fé inabalável não é construída sobre a areia das promessas enganosas, mas na rocha da tua própria experiência com o Criador, sem intermediários. Não te parece que o Messias, aquele que confrontou os fariseus e doutores da lei, estaria hoje confrontando esses mesmos guias cegos que usam a Bíblia para manipular e não para libertar? A aplicação direta é clara e urgente. É hora de mudar o teu foco. A proteção do Salmo 91 não é para quem se esconde em uma instituição, mas para quem se esconde no próprio Mestre. É sobre uma relação de confiança absoluta, uma entrega sem reservas, um abandono do controle para Ele. Não se trata de uma fórmula, mas de uma vida de rendição. É a tua oração se tornando um grito de intimidade, não um pedido mecânico. E essa intimidade te blinda, te capacita, te fortalece contra toda forma de engano, contra a sombra sutil do anticristo que se disfarça em vestes de piedade. E se a tua própria busca por segurança, por medo de ficar de fora ou de desagradar, te aprisionou numa jaula de religião, em vez de te lançar na vastidão da liberdade que Deus tem para ti? E se a chave para a tua verdadeira proteção estiver em questionar tudo que te foi imposto e em buscar a verdade nas entrelinhas da Bíblia, onde poucos ousam pisar? O que te impede de dar esse salto, de rasgar o véu e encontrar a face do Pai sem os filtros humanos? A próxima revelação pode te mostrar que o maior poder que você tem é o de discernir e escolher onde de fato repousará a tua fé. Você já sentiu a pontada daquele questionamento que não te deixa dormir? Aquela voz interna que insiste em perguntar: será que tudo o que me disseram sobre Deus é de fato a verdade nua e crua, ou uma versão conveniente para manter o controle? Te ensinaram a temer o questionamento, a silenciar a dúvida, como se a fé fosse um barco de papel que afunda com a menor brisa de curiosidade. Mas e se a verdadeira força da tua fé inabalável nascesse justamente quando você ousa olhar para trás do palco, desvendando o que se esconde ali? O conflito é este: muitos de vocês foram alimentados com uma fé que é na verdade um tipo de venda. Uma venda de ilusões, de promessas vazias onde a verdadeira oração se perde no barulho de pedidos e barganhas. Os guias cegos usaram o próprio Salmo 91 como uma ferramenta de manipulação, prometendo imunidade mágica para quem seguisse suas regras, esquecendo que a real proteção
não anula a dor, mas te dá força para atravessá-la com a presença do Pai. Você não sente a dor de ter sido enganado? A tensão cresce quando você percebe que a liberdade espiritual que o Messias veio trazer foi trocada por uma nova forma de escravidão, uma escravidão sutil, vestida de piedade, onde a Bíblia é citada para justificar o que Jesus jamais endossaria. E o medo de ser excluído, de ser rotulado como rebelde ou sem fé, te mantém refém, em silêncio. Mas a cada dia, essa prisão de consciência aperta mais. Há um desconforto crescente na tua alma, um grito por autenticidade. O que você fará com essa inquietação? A mini-revelação é chocante. A manipulação que você enfrentou não é nova. É a mesma estratégia, a mesma essência de um espírito de anticristo que opera desde sempre, distorcendo a verdade para desviar o teu olhar do verdadeiro pastor. Ele não vem com chifres e tridentes, mas com palavras doces, promessas de prosperidade e uma aparência de santidade que esconde a intenção de te controlar. A proteção do Salmo 91 é para quem se refugia no Altíssimo, não em homens. A aplicação direta para a tua vida é um chamado à coragem. Examine cada palavra, cada ensinamento que te foi transmitido. A tua Bíblia está nas tuas mãos para ser lida e compreendida por ti, com a orientação do Espírito Santo, não filtrada por interesses alheios. Desenvolva uma fé inabalável que não se curva a sistemas, mas que se enraiza na verdade de Cristo. É hora de despertar para o discernimento espiritual, para que nenhuma voz humana se interponha entre você e o teu Criador. E se essa jornada de desvendamento te levar a confrontar não apenas os sistemas, mas também a ti mesmo, a tua própria complacência diante da manipulação? O que significa realmente ter Deus como teu refúgio quando tudo ao teu redor, que se dizia dele, começa a desmoronar? A verdadeira liberdade começa quando você se recusa a ser enganado. E o que você descobrirá em seguida sobre os verdadeiros pilares da tua fé pode te chocar. Estás preparado para ver o mundo com novos olhos? Chegamos a um ponto crucial, não é mesmo? Depois de desvendar tantos véus, de questionar tantas verdades absolutas que te foram impostas, você se encontra em uma encruzilhada. Aquele emaranhado de regras, de culpas, de medos que a religião institucional te empurrou, foi, na verdade, a maior barreira entre você e a verdadeira face de Deus. Te disseram que era preciso pagar o preço, lutar batalhas espirituais fabricadas, se submeter a homens para ter a tal proteção do Salmo 91. Mas o que você ganhou, além de mais peso na alma e uma fé cada vez mais esgotada? O conflito agora é interno e urgente. É a voz da liberdade confrontando o eco da escravidão que ainda ressoa em tua mente. Você viu como a Bíblia, a palavra viva, foi manuseada para construir impérios humanos, para justificar a exploração e a manipulação. Você entendeu que a oração não é um pedido em massa para ser atendido por um gerente divino que intercede por você, mas um diálogo íntimo com o Criador. Aquele falso Salmo 91 que te ensinaram, que prometia isenção de problemas em troca de submissão, te afastou do verdadeiro refúgio, não te protegeu. A tensão atinge seu ápice quando você percebe a gravidade do engano. O espírito de anticristo não é uma figura distante no fim dos tempos, mas uma força sutil que opera agora, minando a tua fé inabalável por dentro, disfarçada em pregações convincentes, em estruturas que parecem divinas, mas que são puramente humanas. Ele te promete segurança, mas te entrega dependência. Ele te promete salvação, mas te acorrenta a medos. Essa é a batalha silenciosa que muitos de vocês travam, sem sequer saberem. Mas aqui vem a mini-revelação mais poderosa de todas. A proteção do Altíssimo não depende da tua performance religiosa, mas da tua entrega genuína e do teu relacionamento com Ele. Ela não é negociável, não é comprável e não é mediada por homens. É um convite direto a habitar no esconderijo do Altíssimo, a descansar à sombra do Onipotente. Isso não é um lugar físico, mas um estado de espírito. Um coração que confia plenamente em Deus,
que encontrou nele o seu verdadeiro pastor e provedor. A aplicação direta para a tua vida é um divisor de águas. Você precisa fazer uma escolha: continuar no labirinto da religião que te manipula, ou romper com tudo isso e abraçar a liberdade e a proteção que só um relacionamento direto e verdadeiro com Deus pode te oferecer. É um convite para você parar de buscar aprovação em homens e começar a buscar a face do Pai, sem filtros, sem intermediários. É o momento de reivindicar a tua fé inabalável, não como algo que te foi ensinado, mas como algo que você descobriu em tua própria jornada com a Bíblia e em tua oração sincera. Você está disposto a deixar para trás as migalhas de uma religião que te oferece migalhas, para abraçar a vastidão de um relacionamento que te oferece tudo? A verdade te libertou para um propósito maior do que você imagina. Você está pronto para andar nessa nova liberdade, com um discernimento que o mundo e o falso evangelho não podem mais te roubar? A próxima etapa é sobre como viver essa liberdade plenamente. E agora, que a poeira das ilusões começa a baixar, que os véus da manipulação religiosa se rasgam, uma pergunta ressoa em seu coração. E agora, como eu vivo essa liberdade que a verdade me trouxe? Não é fácil, eu sei. Desaprender o que foi tão profundamente enraizado. Libertar-se das amarras invisíveis de uma fé condicionada e cheia de medo. Você foi condicionado a buscar segurança em líderes, em rituais, em promessas humanas. Mas a grande revelação que o Salmo 91 te trouxe é que o teu refúgio é o próprio Altíssimo, não um substituto. O conflito final, talvez o mais desafiador, é entre a tua nova compreensão e as antigas vozes que ainda tentam te puxar de volta para a jaula. A voz do medo de estar sozinho, de ser diferente, de não ter mais cobertura ou bênção de um sistema. Mas o que é essa bênção se ela te rouba a paz? Te aprisiona e distorce a imagem do teu Deus. A Bíblia te chama para uma fé madura, para uma oração que não é por conveniência, mas por conexão, para uma fé inabalável que resiste não por cegueira, mas por convicção. A tensão surge quando você percebe que a liberdade tem um preço, o de ser autêntico, de não mais se curvar a doutrinas que te diminuem, a líderes que te exploram, a medos que te paralisam. A sombra do anticristo sempre operou na sutileza, corrompendo o puro, distorcendo o simples. E sua maior arma é a conformidade, a ideia de que a segurança está na massa, na voz do pastor, e não na voz mansa e delicada do Espírito Santo em teu interior. A mini revelação que sela tudo é que a verdadeira proteção e a fé inabalável não são um evento pontual, mas uma jornada contínua de intimidade. É uma escolha diária de habitar no esconderijo do Altíssimo, de fazer do teu Deus o teu refúgio. Isso significa um coração grato em meio às tempestades, uma mente focada na verdade e um espírito que confia plenamente na soberania divina. Não é ausência de problemas, mas presença constante nele, o qual nunca te abandona. A aplicação direta é clara. Comece a viver. Viva a tua fé com autenticidade, com a leveza de quem sabe que não precisa provar nada a ninguém, a não ser ao Pai. Explore a Bíblia com um novo olhar, buscando o Espírito e a vida em cada palavra, não a letra que mata. Deixe que a tua oração seja um desabafo sincero, uma conversa de amigo para amigo, e não um ritual vazio. E, acima de tudo, confie que a proteção do Salmo 91 não é uma fórmula, mas um relacionamento, uma herança que te pertence por direito, sem intermediários. Agora, com a verdade revelada, você pode finalmente andar com a cabeça erguida. O que você fará com essa liberdade? O que você está disposto a construir agora que os alicerces do engano foram expostos? A jornada da fé inabalável apenas começou. O que você busca agora é um propósito que transcende o que te prenderam, uma vida que ecoa a verdade que te libertou. Qual será o teu próximo passo nessa nova caminhada? Chegamos ao fim deste mergulho nos segredos dos Salmos, mas para você é apenas o começo. A jornada que fizemos juntos desmascarou verdades inconvenientes e revelou a profundidade de uma fé que a religião institucional muitas vezes obscurece. Você viu como a palavra de Deus, a Bíblia,
foi distorcida para controlar, para vender ilusões e para criar dependência. Mas agora, os olhos da tua alma estão abertos. O conflito que te aprisionava foi entre a promessa divina e a manipulação humana. A grande revelação é que a proteção do Salmo 91 não é um amuleto ou um passe livre para uma vida sem problemas, mas sim o testemunho de uma relação inabalável com o Altíssimo. É a certeza de que, mesmo em meio às tempestades, há um refúgio seguro, uma presença constante que não se afasta, não te julga e não exige nada além de um coração sincero. Tua oração agora pode ser um diálogo autêntico, uma entrega total, e não uma performance. A tensão entre o que te foi ensinado e o que você descobriu se dissipa, dando lugar à paz que transcende todo o entendimento. Você entendeu que o anticristo não é apenas uma figura futurística, mas um espírito de engano que sutilmente se infiltra em doutrinas e lideranças, roubando a essência da fé inabalável e a simplicidade do Evangelho. Mas a verdade tem o poder de quebrar cada grilhão, de derrubar cada ídolo e de expor cada falsidade. A mini revelação que fica gravada em tua alma é esta: você não precisa de intermediários para acessar o Pai. O véu se rasgou, e o caminho para o Santo dos Santos é livre e direto. A tua fé inabalável não se baseia em promessas humanas, mas na rocha eterna que é Cristo. A verdadeira proteção não é a ausência de lutas, mas a presença inabalável do Criador ao teu lado, te capacitando a vencer e a crescer em cada desafio. A aplicação direta para a tua vida é a mais vital de todas. Viva essa verdade. 1. Reivindique sua identidade. Você é filho amado, com acesso direto ao Pai, sem a necessidade de rituais ou permissões de homens. 2. Aprofunde sua intimidade. Faça da oração um estilo de vida, uma conversa constante, e não uma obrigação religiosa. 3. Explore a Bíblia por si mesmo. Peça ao Espírito Santo que te revele as verdades profundas, sem os filtros e distorções dos sistemas religiosos. 4. Seja um agente de liberdade. Uma vez liberto, tua missão é compartilhar essa luz com outros que ainda estão na escuridão da manipulação. Agora que você tem as chaves que entende os segredos dos salmos para além do que te venderam, a responsabilidade é sua. De que lado você vai ficar? Do lado da verdade que liberta ou do engano que ainda tenta escravizar? A escolha é tua. Que a tua vida seja um testemunho vivo dessa liberdade, dessa fé inabalável e da proteção genuína que só o Altíssimo pode oferecer.